Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 11. Expandindo sua mente. Instrui o sábio e ele tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. De acordo com os estatísticos, as pessoas nascidas na década de 1980 ou depois, e isso pode incluir você, vivenciaram um período incomum de grande prosperidade e oportunidades, pelo menos nos Estados Unidos da América. No entanto, poucos anos atrás, esse prospecto não era tão brilhante. Permita-me contar a história de minha preciosa sogra. Lois, a mãe de Jim, cresceu em um período da história chamado Grande Depressão. Os empregos eram escassos. Se uma pessoa tivesse a sorte de conseguir um emprego, o salário em geral era bem baixo, insuficiente para prover para o mínimo essencial para a família. Se quisesse ir a um restaurante local para um jantar completo, isso lhe custaria cerca de R$ 2,50. Não consideramos esse preço muito alto, porém, mais da metade das famílias dos Estados Unidos não tinham esse valor para gastar com essa refeição. Hoje em dia, você não consegue comprar nem mesmo um copo de café por essa quantia. Lois foi criada em uma pequena cidade mineradora em Oklahoma. Por ser uma das meninas mais velhas da família, tinha de ajudar a sustentar a família. Assim, não conseguiu acabar o ensino médio, completando apenas o ensino fundamental. No entanto, isso não a impediu de querer continuar a aprender e a crescer intelectualmente. Tornou-se uma ávida leitora e, nos anos mais tarde, concluiu o supletivo equivalente ao ensino médio regular. Voltou para a escola quando tinha mais de 40 anos para fazer o curso de técnica de enfermagem. É aqui que você e eu podemos ter algumas lições sobre aprender e crescer. Quando Lois envelheceu, em vez de optar por uma vida intelectual mais leve, passou a ler cada vez mais a Bíblia. Também devorava as mensagens de áudio com pregações sobre a Bíblia. Frequentava a igreja com regularidade, a fim de beber da exposição da palavra de Deus feita por seu pastor. Além disso, lia livros cristãos com fome voraz. E à medida que os anos passaram, Lois passou a ler livros de conteúdo mais especializados e acadêmicos, obras de teologia, tratados sobre a natureza de Deus e vários comentários bíblicos. Desse modo, você pode ver o exemplo que ela deixou para mim e minha família depois que partiu para junto do Senhor. Ainda me lembro de haver entrado no quarto dela após sua morte e ver a pilha de livros sobre seu criado mudo. A maioria dos livros tinha sido lido enquanto outros aguardavam um contato com aquela mente e aquele coração ávido por conhecimento. Uma dose de realidade. Pensando em Lois e seu desejo de aprender, acabei por me lembrar da história de um rapaz e uma moça da pequena cidade onde meu marido nasceu. Eles questionavam se era importante continuar ou não os estudos. Na cidade natal de Jim, havia uma enorme fábrica que contratava muitos residentes locais. Todos os anos, um grande número de adolescentes que acabavam o ensino médio almejavam emprego nessa fábrica ou em algum negócio local que de alguma forma estava ligado a essa fábrica. Quando os colegas de Jim acabaram o ensino médio, a maioria esperava conseguir um emprego na própria cidade. Eram empregos bem remunerados, mas que não exigiam nenhum estudo além do ensino médio.
Jim caminhava na mesma direção, seguindo o programa da escola sem realmente demonstrar interesse em continuar seus estudos, até que um farmacêutico local demonstrou interesse em seu trabalho e o contratou para trabalhar em sua farmácia. Com o passar do tempo, o foco de Jim mudou, passando do desejo de trabalhar na fábrica local para se tornar farmacêutico. A parte triste dessa história foi que a fábrica fechou logo que Jim terminou o ensino médio. Muitos de seus amigos de escola, bem como praticamente metade da cidade, perderam o emprego e a fonte de renda. E como a maioria dos trabalhadores e dos jovens não tinha outro plano de carreira, nem havia feito um esforço para se sair bem na escola, a perspectiva deles para o futuro foi esmagada nos despenhadeiros da realidade. Ela morreu aprendendo. Será que você está começando a ver para onde caminhamos neste capítulo? Bem, se você ainda precisar adivinhar, talvez as palavras que foram cinzeladas no túmulo de um afamado cientista possam ajudar. Ele morreu aprendendo. Todas as vezes que leio esse epitáfio, as palavras me causam grande impressão. Ao longo dos anos, tentei seguir o exemplo desse homem. Quero que aqueles que me conhecem digam o seguinte a meu respeito: ela morreu aprendendo. E minha amiga, espero que esse também se transforme em seu lema de vida, porque não quero que nada similar à experiência da pequena cidade natal de Jim aconteça em sua vida. Infelizmente, a vida é marcada por reviravoltas inesperadas, e se você não estiver preparada, pode se descobrir em um lugar muito difícil. Pode acordar amanhã e perceber que seu sonho de seguir determinada carreira ou seu objetivo de ser uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos não é mais possível. Portanto, comprometa-se a ser uma aprendiz ao longo de toda a sua vida. O aprendizado formal acontece com livros escolares e, na maioria dos casos, dentro dos 4 muros de uma sala de aula. Contudo, temos também o aprendizado informal. Esse tipo de aprendizado não depende tanto da habilidade quanto de seus interesses, necessidades e desejos pessoais. Você escolhe o que quer aprender e as escolhas são infinitas. Tudo o que precisa fazer é ajustar esse aprendizado ao seu cronograma diário. É uma atividade contínua que deve durar toda a sua vida. Por exemplo, pouco tempo atrás, após o culto de domingo, almocei com uma jovem solteira que está há um mês de se graduar em planejamento de eventos e coordenação, curso feito em uma universidade à distância. Nos últimos 5 anos, ela trabalhou apenas meio período. Serviu à igreja como diretora dos ministérios para crianças, adolescentes e jovens adultos e continuou a aprender enquanto galgava os degraus em direção à graduação universitária. E eis outro tipo de aprendizado. Uma de minhas filhas, após uma cirurgia para remoção de um nódulo maligno, voltou para a escola, por assim dizer. Casada e com uma vida familiar agitadíssima, ela escolheu gastar alguns momentos de seu tempo diurno e também noturno, pesquisando recomendações sobre sua dieta e colhendo informações médicas sobre sua condição. Hoje, ela é uma enciclopédia ambulante em saúde, boa forma, alimentação e vitaminas. Deus a usa em grande medida para compartilhar seu amor e sua graça com as pessoas que a procuram em busca desse tesouro de informações educacionais. Depois, é claro, temos o exemplo de Lois, minha sogra, uma pessoa idosa.
E também penso em Deb, minha cunhada, que voltou a estudar para se formar em Direito quando os filhos entraram na universidade. Todas essas mulheres maravilhosas desejavam aprender e de alguma forma conseguiram fazer isso, apesar da vida agitada e das muitas responsabilidades familiares. E você, onde se ajusta? O que você sonha em fazer? O que anda fazendo para crescer? Aprendizado como estilo de vida. Por várias décadas, desfrutei do ministério de mentora à mesa de minha cozinha. Que bênção gastar tempo todas as semanas com papos de mulher e ter a oportunidade de conhecer maravilhosas irmãs em Cristo. Todavia, devo lhe dizer que uma das condições que estabeleci para nossas reuniões era que elas se comprometessem a ler todos os dias. O primeiro livro nessa lista, como você já deve ter adivinhado, era a Bíblia. Além dessa leitura, se a mulher fosse casada, ela teria de selecionar, comprar, retirar na biblioteca ou pedir emprestado algum livro sobre o casamento e ler diariamente o livro escolhido por pelo menos 5 minutos. Se fosse mãe, e você já adivinhou isso também, deveria selecionar, comprar, retirar na biblioteca ou pedir emprestado algum livro sobre como educar os filhos para ler diariamente, por pelo menos 5 minutos. E de fato eu realmente fiz isso. Como todas as mulheres moram em algum lugar, ela também tinha de selecionar, comprar, retirar na biblioteca ou pedir emprestado um livro sobre a administração da casa e ler diariamente por pelo menos 5 minutos. Em acréscimo a essas leituras, todas as mulheres de quem fui mentora deveriam escolher uma área em que desejavam crescer como cristãs, como a oração, a autodisciplina, a adoração, e você já entendeu. Selecionar, comprar, retirar na biblioteca ou pedir emprestado um livro sobre o assunto e ler diariamente pelo menos 5 minutos. Meus objetivos para essas mulheres? Primeiro, fundamentá-las na fé. E segundo, ajudá-las a ficarem alertas às informações conseguidas por meio da leitura diária para cuidar dos relacionamentos e papéis prioritários em sua vida. E para todas elas, fossem casadas ou não, para que crescessem em sua vida cristã e se preparassem para o ministério futuro, e isso só por meio do aprendizado diário que elas poderiam compartilhar com as outras pessoas. Tudo isso conquistado em apenas alguns minutos diários de dedicação. Eu falava a cada uma de minhas discípulas como Ruth Green, esposa do famoso evangelista Billy Green, e sobre o que ela costumava dizer às suas filhas: não parem de ler e vocês serão cultas. O mesmo se aplica a você, minha cara amiga e leitora. Agora, observe os seguintes conceitos a respeito do aprendizado. O aprendizado é uma atitude, envolve o coração e a mente. O aprendizado é acumulativo, ele se edifica sobre si mesmo. O aprendizado não depende de QI, só diz respeito ao seu QD, ou seja, seu quociente de desejo. O aprendizado não tem limites, exceto aqueles que você internaliza e assimila. O aprendizado não exige posição social nem dinheiro. É gratuito para todas as pessoas que desejam crescer em conhecimento. O aprendizado tem suas próprias recompensas. Suas recompensas são ilimitadas. O aprendizado tem uma prioridade derradeira: saber mais sobre Jesus Cristo. Filipenses 3:10, 2 Pedro 3:18.
a perspectiva de Deus sobre o aprendizado. Tenho certeza de que você está se convencendo sobre a importância de continuar aprendendo para ter uma vida sábia e preparar-se para o serviço a Deus. O Senhor nos criou com um incrível recurso denominado cérebro, e Ele espera que façamos bom uso desse instrumento. À medida que você observa esses versículos, pense sobre como eles apontam para a necessidade de aprender. E não se esqueça de observar as bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que aumentam seu conhecimento. Filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Provérbios 4, 1 e 2. Adquire a sabedoria e o entendimento. Não te esqueças, nem te desvie das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria, sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Provérbios 4, 5 a 9. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade. Provérbios 1 e 5. Como desfrutar de uma vida de aprendizado? Tenho certeza de que você conhece outras pessoas que, como Lois, escolheram se matricular em uma escola ou universidade por vários anos para obter um diploma. Pagaram as mensalidades e gastaram com os livros. Submeteram-se a uma grade curricular e a um corpo docente. Estudaram para as provas e fizeram trabalhos de pesquisa. Essas pessoas tinham um objetivo e o alcançaram. Bravo! No entanto, você também, minha cara amiga, pode crescer, qualquer que seja a sua situação. Seu crescimento pode ser diário e natural, até mesmo bem fácil. E eis alguns exemplos de escolhas para você continuar a aprender durante toda a sua vida. Escolha ser uma leitora zelosa. A leitura é a janela para todo o aprendizado. A leitura expõe você ao mundo inteiro e também ao conhecimento e às experiências dos outros. Digamos, por exemplo, que você leia um dos meus livros, como este aqui. Precisei de muitos anos, até décadas, para formular as informações que você obtém em algumas poucas horas ou dias. Contudo, em um breve período de tempo, você pode vir a conhecer grande parte do que sei sobre o assunto de fazer escolhas. E como isso acontece? Você tem uma quantidade determinada de tempo, portanto, seja seletivo em sua leitura. Escolha livros que a edificarão, livros que encorajem e inspirem, livros que ensinem e capacitem. Não se esqueça, o primeiro livro que você deve querer ler e ler vez após vez é a Bíblia. Leia um pouquinho por dia, de capa a capa, vez após vez, por toda a sua vida. A Bíblia é o livro que ajudará você a enfrentar o câncer ou a lidar com os problemas difíceis com seu marido ou filhos. A Bíblia, em geral mencionada como o livro, ajudará você a atravessar as tempestades da vida. Escolha fazer perguntas. Todo mundo é especialista em alguma área e tem algo para ensinar a você. Descubra o que é esse algo e aprenda com as pessoas com quem você convive ou encontra nas curvas da vida.
Aborde cada pessoa como se ela fosse uma mestra. Alguém está fazendo algo que você gostaria de aprender? Você gosta de cozinhar? Quem pode expandir suas habilidades nessa área? Você quer saber como estudar a Bíblia? Peça a alguém apaixonado pelas Escrituras que ensine a você. Escolha observar a vida dos outros. Olhe ao redor para encontrar modelos que você pode seguir ou aprenda com os casos que você deve evitar. Quem na igreja está fazendo as coisas que você gostaria de aprender? E em sua vizinhança? Em seu local de trabalho? Quem parece já ter tudo organizado? Quem parece estar totalmente em confusão? Quem parece levar uma vida de pessoa temente a Deus, movendo-se para a direção que você quer seguir? Observe tanto os aspectos bons quanto os ruins. Preste atenção nos dois opostos. Depois copie as escolhas boas dos outros e evite as ruins. Escolha aprender com a experiência dos outros. Já observamos que há pessoas que se limitam a depender das próprias experiências passadas, têm pouco material com a qual trabalhar. Digamos, por exemplo, que você queira ser escritora. Em que ponto deve começar? Encontre alguém que já escreveu livros ou publicou artigos em revistas. Pergunte a essa pessoa como ela começou e quais conselhos pode lhe dar. O mesmo é válido para o trabalho missionário ou para o campo da medicina. Basta fazer perguntas a alguém com experiência. Nunca é tarde demais para aprender. Você também pode aprender lições incríveis sobre a vida por intermédio das biografias dos grandes homens e mulheres da história. Quando me perguntam que tipo de livro gosto de ler, a resposta é sempre biografias. Aprendo muito com as experiências das outras pessoas, líderes, esposas e mães. Absorvo as experiências de fé dessas personagens com as tristezas, as perdas, a oração, o sofrimento e também com as grandes vitórias e triunfos. A leitura é uma forma rápida de aprender com o sucesso das pessoas e também com seus equívocos. E devo dizer isso novamente, não se esqueça das Escrituras. A Bíblia é o melhor livro de todos para aprender com a experiência dos outros. Escolha estender seus horizontes. Talvez você esteja em um ponto de sua vida em que se sente um tanto confortável com tudo o que faz. Isso não é ruim. No entanto, se ficar no controle da jornada for a atitude que descreve sua forma de agir atual, e se você não tem interesse em estender seus horizontes, talvez uma citação de meu marido possa persuadi-la a repensar esse tipo de atitude. Um dos hobbies de Jim e meu também é ler biografias de líderes militares. Um de seus generais favoritos da Segunda Guerra Mundial é Douglas. Veja o que esse general diz sobre a vida e o aprendizado. A vida é um processo vibrante de formação. Se você não acrescentou nada em seus interesses no ano que findou, se continua a ter os mesmos pensamentos, relatando as mesmas experiências pessoais, tendo as mesmas reações previsíveis, a rigidez cadavérica já se instalou em seu ser. Tenho certeza de que você não quer ter nada que ver com a rigidez cadavérica, aquela que ocorre nos músculos após a morte. Portanto, aprender é viver. Você não está morta e, portanto, deve se certificar de que não está agindo como se estivesse.
E essa é minha oração para nós duas. A importância do hoje. Bem, não me entenda mal. Não estou encorajando você a voltar à escola, gastar todo o seu tempo enterrada em um monte de livros ou curvada diante da tela do computador. Talvez você já tenha feito tudo isso. O que estou fazendo é encorajá-la a considerar a importância de aprender hoje. Os hábitos e as disciplinas que você adquire diariamente lançarão o fundamento para o resto de sua vida, independentemente de sua idade. Hoje, você é tão jovem quanto será pelo resto de sua vida. Assim, hoje é o dia perfeito para você aprender. Você pode escolher hoje, todos os dias, crescer em seu conhecimento sobre as coisas de Deus e sobre áreas que a estimulam a seguir adiante em uma vida de aprendizado e crescimento. Tire proveito do hoje e de todos os dias para aprender e crescer. E isso começa com a escolha de não desperdiçar seu dia. Pense nas seguintes verdades a respeito das suas escolhas hoje. As boas decisões de hoje darão a você liberdade para escolher oportunidades maiores amanhã. Os bons hábitos de hoje darão a você mais disciplina para escolher aceitar os grandes desafios de amanhã. As boas atitudes de hoje capacitarão você a escolher correr a grande corrida e vencer o prêmio maior amanhã. 1 Coríntios 9:24. Escolha aprender. Tenho o que chamo de hábito de notas adesivas. Não consigo me controlar. Em todas as lojas em que entro para fazer compras, reparo nas notas adesivas. No armário de suprimentos em meu escritório, você encontrará todas as cores, tamanhos e formas, e realmente as utilizo. Em meu computador, em minha planilha de planejamento, em meu refrigerador, na porta do forno micro-ondas, você pode até encontrá-las no espelho do banheiro, para que sejam as primeiras coisas que eu vejo ao acordar. Bem, eis 4 perguntas que você pode afixar em seu espelho com essas notas adesivas e em vários outros lugares também. Feliz aprendizado! Que coisa nova posso aprender hoje? Com quem posso aprender algo hoje? Como posso ampliar meu entendimento em algum aspecto da minha vida hoje? Como posso me tornar mais semelhante a Cristo hoje? As diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre aprender. As diretrizes apresentadas a seguir ajudarão você a caminhar ao longo do seu dia, confiante de que está buscando fazer as escolhas certas. Siga os passos de Jesus. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Foque Deus, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Seja diligente, procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Dê o seu melhor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Responda ao desafio do Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18.